Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma aula TCC1 para a turma do P9 manhã, da turma do curso de enfermagem. Vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube, para que vocês possam assistir, né, ou rever, quem faltou a aula, poder acompanhar o conteúdo, vocês concordam? Sim, Sim, professora. Sim, professora. Sim. Então, vamos lá. Começando, né, na verdade, o nosso conteúdo, porque a aula passada foi uma aula introdutória, né? Então, hoje a gente vai começar, de fato, com o TCC de vocês. E aí eu vou reforçar um ponto, tá, gente? Como as aulas são gravadas, então vocês têm a oportunidade de não perder conteúdo, tá? E não deixem o conteúdo acumular. Porque a partir de agora, o conteúdo de uma aula, da aula seguinte, vai depender do conteúdo da aula anterior. Então, se você, por exemplo, não pôde assistir a aula de hoje, ela vai estar gravada, né? E aí chega na semana que vem, você, durante a semana inteira, não assistiu, você vai ficar perdido, tá? Porque a sequência do raciocínio da construção do TCC, ele é linear da forma que eu passo aqui para vocês. Então, se vocês não acompanharem na ordem, tá? Vai ser prejudicial para vocês no desenvolvimento da aula. Lembrando que, para aqueles que têm estágio, né, ou algum imprevisto, não pode assistir a aula no horário da manhã, no horário que é a turma de vocês mesmos, vocês podem assistir junto com a turma da noite, que é às 6h30, tá? 18h30 até às 20h10. É a mesma aula, tá? Assim, do conteúdo, né? Lógico que vai ser ao vivo. Então, fica melhor vocês assistirem ao vivo, porque vocês podem, né, tá interagindo e tirando a dúvida no momento. Quem for assistir a aula gravada, aí vocês anotem as dúvidas, certo? Por quê? Porque pode ser que quando tiver a próxima aula você não lembre de tirar aquela dúvida e aí vai virando uma bola de neve, isso vai se acumulando e, como eu disse, acaba prejudicando vocês. Lembram que eu falei na semana passada que a gente vai ter um TED, né, que é o Trabalho Efetivo Discente, que é uma nota, né, uma parte da nota N1 de vocês, que vale até 2 pontos, tá? Essa avaliação vão ser, como vocês estão vendo aqui, ó, aula 1, tá? Essa aula 1 é o material aula 1. Aí tem o material aula 2, o material aula 3. Não necessariamente vai durar só uma aula, tá? Vão ter algumas dessas aulas que vão ter, né, a explicação por mais de uma aula da gente. Então, quando a gente encerrar a aula 3, tá? Tanto na aula 1, na aula 2 e na aula 3, vão ter algumas perguntas. Essas perguntas vão ajudar a direcionar o trabalho de vocês. E à medida que vocês vão respondendo, vocês já estão automaticamente construindo o TCC de vocês, certo? E é importante, lógico, que vocês respondam com seriedade, mas não tem respostas certas ou erradas. Vocês, com as aulas, vocês vão amadurecendo e incrementando isso no trabalho de vocês. A intenção é justamente vocês responderem e depois ver o quanto que vocês evoluírem. E aí, quando a gente terminar a aula 3, eu vou enviar um link para vocês, aonde vocês vão estar colocando aquelas respostas no questionário que eu vou estar enviando para vocês, tá bom? Na internet mesmo, eu mando o link lá no grupo, e vocês vão estar respondendo para equivaler a esses 2 pontos. Lógico que se você deixou em branco, já vai ter um decréscimo da nota. Se você não levou a sério, ficou brincando, colocando coisa nada a ver, também vai ter um decréscimo da nota, tá? Então, lembrem-se que essa atividade ajuda vocês a construírem o TCC de vocês. Dúvidas até aí? Agora não. Não? Certo. Lembrando que no final de setembro é a nossa primeira avaliação, né? A N1 que vai ser uma prova oral relacionada ao trabalho de vocês. Então, dia 24 de setembro, dia 1 de outubro e dia 8 de outubro
vão ser os dias das nossas atividades avaliativas, né? Que no caso vai ser uma avaliação oral valendo até 8 pontos. Professora, só uma dúvida. Oi. A gente vai ter aula prática com a senhora ou vai ser todas só online? Todas remotas, porque TCC não tem aula prática, né? Cada Não. trabalho tem uma... Mas assim, para a gente tirar a dúvida, vai ser tudo por aqui? Sim. Eles podem estar tirando por aqui mesmo, sem problema. Tá? Tá certo. É nesse período que a gente já procura o orientador para nos ajudar. Era hoje que vocês já deveriam ter tudo alinhado. Mas a gente vai falar Disso. Uhum, é porque eu falei na aula passada, né? Bom, eu não tive como estar na aula passada. Hoje, inclusive, também estou trabalhando, mas está mais calmo o plantão. Mas lembre-se Então, que tem a gravação, não deixe eu vou acumular. assistir, professora, com certeza. Amanhã Viu? à noite eu estou em casa, eu vou assistir sua aula Pronto, de semana passada e a de hoje, certo. Então, certo? vamos lá. E qualquer coisa, infelizmente, eu vou ter que lhe aperrear no seu privado, para a senhora me ajudar. Porque acho que o curso todinho vai ser a disciplina mais pesada. É nada, rapaz. É sim, eu já estou com medo Medo de quê, rapaz? de não Vamos... conseguir preparar isso. Consegue, consegue. Eu não tenho dúvida disso, não. Vamos lá. Então, como eu falei, o TED a gente já começa com a pergunta agora, tá? Eu vou passar 6 perguntas, depois vai ter um slide com todas elas. Eu vou passando elas individualmente só para poder estar discutindo aqui com vocês. Então, para vocês, como que é elaborar um projeto? Digam aí. A concepção de vocês. Tem gente? Professora, Oi. na minha concepção, para elaborar um projeto, é necessário primeiro definir as metas desse projeto, qual vai ser o assunto. Acho que seria o básico. Sim. O que mais? Quem tem mais ideias aí? Possam compartilhar. Um projeto é no que você quer realizar, elaborar também, né? E saber o que você quer elaborar. Que tipo de projeto você quer se identificar? Mais alguém? Só para complementar o que a colega disse, é um planejamento, né? E assim, primordial saber a temática, assim, para poder traçar essas metas, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa compreender a diferença de projeto para o trabalho propriamente dito e pré-projeto. Vocês sabem qual é a diferença? A gente tem pré-projeto, projeto e o trabalho. Alguém sabe? Tem alguma ideia de qual seria a diferença? Tem, gente? Ninguém? Vocês estão dormindo, é? Gente, vocês estão me ouvindo? Alô? Não, é só o medo de errar, de responder o que não Mas não tem, gente, resposta certa ou errada. Eu já disse para vocês. Eu quero justamente que vocês respondam para que depois vocês avaliem o quanto que vocês evoluíram, tá? Qual era a ideia que vocês tinham antes e o que vocês passaram a ter, né, depois das aulas. E aí, qual a diferença de pré-projeto, projeto e o trabalho?
Ninguém? Professora, seria o pré-projeto, você, tipo, colocar todas as metas para executar e o projeto você já entra com a execução, tipo, você já entra fazendo. O pré-projeto seria para você ver, Mais ou, organizar as coisas e o projeto já ir executando, seria mais ou menos por isso aí? mais ou menos. Você, na verdade, colocou o conceito mais para projeto e para o trabalho em si, tá? Então, vamos lá. Pré-projeto é o seguinte: se, vamos supor, vocês já chegassem agora no TCC1 com alguma coisa. Ah, eu já estava desenvolvendo na pesquisa, vamos supor, fiz uma monitoria, eu participei de um projeto de extensão, que já está desenvolvendo alguma coisa, e aí eu tenho uma ideia já tenho, né, vamos dizer assim, um esboço do que seria, do que eu quero desenvolver. Isso é o pré-projeto. Quando vocês se formarem, se vocês forem tentar a seleção de mestrado, de doutorado, na inscrição, né, na maioria dos programas, você já tem que ter um pré-projeto, tá? E aí, quando você é aprovado, você, né, vai ser direcionado para um orientador e junto com o seu orientador você vai ali ver se é viável ou não aquela ideia, fazer ajustes ou mesmo mudar, tá, aquela ideia. Bom? Então, no caso de vocês não têm pré-projeto. Vocês já vão direto para o projeto, que é o que eu vou estar ensinando aqui para vocês. E na aula de hoje, eu acho que dá tempo ainda, eu explicar a diferença do que é para o TCC1 e para o TCC2. Eu enviei o modelo para vocês, né? E algumas pessoas ficaram, professora, até qual é o do TCC1 que eu coloquei lá, né? Que tem um pouquinho de diferença. Vou falar isso na aula de hoje também, e aí vocês podem ficar tranquilos. Então, o projeto é onde você vai definir o que você vai fazer. Onde vai ter sua justificativa, sua contextualização, sua justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivos, sua metodologia, seu cronograma, seu orçamento. Então, tudo isso é projeto. Então, você vai planejar, tá? O projeto é o planejamento de execução das atividades do seu trabalho, da sua pesquisa. E aí, o TCC2 é a execução daquilo, né? Então, acho que foi Joana que falou que era pré-projeto e projeto, né? Projeto seria execução, não. Na verdade, é projeto e o trabalho propriamente dito, tá? Então, a execução é no TCC2. Então, como elaborar um projeto? Primeiro, você precisa saber quais são as normas, né? Quais são as normas daquele trabalho, daquele projeto que você vai executar. No caso, já tem as normas da instituição. Seja norma, né? No caso, a gente utiliza algumas normas da ABNT dentro do projeto que vocês vão construir. É preciso ter uma ideia, né? Um tema. É preciso saber quem vai ser o seu orientador. É preciso definir quem vai ser o seu grupo. Então, com isso, né, você consegue estar elaborando o projeto. O que pretendo estudar? Então, isso é para vocês. O que é que vocês pretendem estudar? Aqui é o tema, tá? Não é ainda o título. Se você já tiver algo mais definido, melhor. Mas, como é só a primeira semana de aula propriamente dita, aceita-se o tema. Então, você vai definir ali seu tema. Vamos supor, saúde do homem, oncologia, saúde mental, depressão. Aí você já definiu mais um pouco, né? Ansiedade. Você já pode definir, delinear mais. Ansiedade em profissionais de saúde durante a pandemia. Tá? Tô dando alguns exemplos, lógico. Cada um vai ter o seu tema aí para desenvolver. O tema que vocês vão escolher
o ideal é que ele seja um tema a qual vocês tenham afinidade, tá? Que vocês gostam daquele tema. Por quê? Porque se você não gostar, você vai passar quase um ano trabalhando com aquilo e se frustrando porque você está fazendo uma coisa que você não gosta. Vai parecer meio estranha a pergunta, né? Mas quem é que gosta de fazer algo que não gosta? Ninguém, né? Então, você precisa definir o seu tema, buscando alinhar ele com o que você gosta, com o que você quer trabalhar ao se formar, né? Ah, eu já tenho em vista uma residência X, vamos supor, uma residência lá no Arlinda Marques, de pediatria. Então, o ideal é que vocês desenvolvam a pesquisa dentro da área de pediatria, porque dessa forma você vai ter até um conhecimento um pouco a mais para poder estar passando pelo processo seletivo, né? Uma vez que existe uma prova de conhecimento específico na área de pediatria. Bom, basicamente é isso. E aí, o que pretendo estudar, vocês vão responder apenas qual é o tema de vocês. Alguma dúvida? Posso seguir? Pode sim, professora. Ok. Tenho algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema? Prestem bem atenção. Vocês precisam, se a gente estivesse falando de uma balança, tá? A balança, o ideal é que ela esteja em quê? Em equilíbrio. Então, vocês precisam colocar em equilíbrio algumas coisas para que não, né, seja um peso que vocês devem carregar, vocês terão que carregar de acordo com a escolha que vocês tenham. No caso de se tem conhecimento e ou afinidade pelo tema, o conhecimento não vai pesar tanto aqui, tá? Por quê? Pode estar dizendo assim, como assim o conhecimento não vai pesar? Não, ele pesa, mas ele não pesa tanto. Por quê? Porque o conhecimento ele pode ser adquirido, né? À medida que você vai estudando, você vai adquirindo mais conhecimento. Mas a afinidade aqui vai pesar. Se você já sabe que você não gosta de determinado tema, então não escolha aquele tema, certo? Mesmo que você tenha conhecimento por ele, e justamente por você ter conhecimento, você sabe que você não gosta, então não vai ser interessante para você. Você não vai sentir prazer em estar construindo aquele trabalho. Consequentemente, né, o resultado tende a não ser o ideal. Então, se você gosta do tema, e aí você pode ter ou não um conhecimento mais aprofundado, que lógico, quando você pesquisar mais, quando você desenvolver mais a sua temática, você vai conhecer mais esse tema. Então, consequentemente, né, você vai ter mais sucesso com aquilo. Dúvidas? Podemos passar adiante? Pode sim, professora. Ok, vamos lá. Tenho empatia pelo meu orientador? O que é que eu quero dizer com isso? Lembrem-se, né, para quem assistiu a aula, e mesmo no grupo também eu já tinha colocado isso, que vocês precisavam buscar um orientador para estar, né, orientando vocês no TCC. Lembrando que o orientador não vai construir o trabalho por vocês, certo? Ele vai ajudar, como o próprio nome está dizendo, ele vai orientar como vocês fazerem. E aí, no caso do mesmo sentido que a gente tinha com o tema, se você não gosta do tema, consequentemente, o resultado vai ficar, né, não tão bom. Agora, pelo orientador, se você, né, como eu tinha dito antes, o orientador, ele é uma escolha, tá? Vocês escolhem um professor, fazem o convite para aquele professor, e ele vai dizer se aceita ou não estar orientando o trabalho de vocês, tá? Por vários motivos ele pode não aceitar.
Mas uma dica que eu dei para vocês na aula passada é não chegue de mão abanando, tá? Essa semana eu vou estar enviando o documento, que é um informe de orientação para vocês, ok? E aí, sexta-feira que vem, vocês têm que enviar esse documento assinado, tá? Por vocês e por quem vai orientar vocês. Então, o professor, né, o ideal, né, seria você escolher um professor que trabalha com aquela temática para orientar você. Mas não necessariamente é isso que acontece, tá? Às vezes você pega um outro professor que não trabalha na área, mas que traz contribuições também. Estou dizendo no mundo ideal, né? Até porque às vezes tem muitos trabalhos numa única temática na turma toda, e aí se ficasse todo mundo com aquele professor, né, ia ficar, aquele professor ia ficar superlotado. Do mesmo jeito que vocês podem adquirir conhecimento, nós, professores, orientadores também, podemos adquirir conhecimento sobre aquela temática. Só que, além do conhecimento naquela temática, vem a questão, né, da empatia pelo professor. Às vezes o aluno tem algum problema com o professor, né? O professor não tem nem ideia daquilo, que aquele aluno não gosta dele por algum motivo, né? E o professor, né, não vai estar prestando atenção nesse detalhe, até porque são muitos alunos. Mas se você, aluno, não gosta, né, daquele professor por algum motivo, às vezes o motivo foi um problema seu mesmo, né? Ah, eu tirei nota baixa na disciplina e vou culpar o professor. Não. Às vezes a culpa foi sua, né? Cabe a autorreflexão. Então, para o aluno que não se sente confortável, né, em estar trocando ideia com aquele professor, né, de estar discutindo, debatendo ali sobre aquela temática, não vai ser legal, né? Porque vai, querendo ou não, já cria ali um bloqueio do aluno com o professor. E aí, vamos supor, pode ser que aquele professor, como eu disse, nem saiba que você tem algum problema com ele ou ela, né? E aí, mas é um excelente orientador, aí vai lá, corrige seu trabalho, um monte de coisa para corrigir. Aí aquele aluno, né, que não gosta daquele professor já vai ficar. Eita, ó, botou aqui um monte de correção para me chamar de burro, né, para dizer que eu não sei nada, para me humilhar. Isso aqui. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Se a gente for construir um trabalho hoje, né, nós professores, fôssemos construir um artigo hoje, ia ter um monte de erro, um monte de coisa que precisasse ser melhorada, quanto mais vocês que estão iniciando, né, essa questão da escrita científica. Então, é natural, tá? É natural se ter correções. Acho estranho, tá? Ligue a luzinha de alerta. Se vocês enviarem para o trabalho do professor, o professor enviou, tá tudo lindo, ótimo, maravilhoso, precisa corrigir nada. Aí é porque não houve uma correção mais criteriosa, tá? Porque não tem como. E não é subestimando vocês, não, tá? Porque eu sei que vocês são capazes e sei que vocês vão encerrar ali o TCC 2, né? Eu já estou vendo lá na frente, com boas notas, tá? Não é subestimação. Não estou subestimando vocês, estou apenas concluindo um fato. E se vocês têm menos experiência, e principalmente pela questão da imaturidade na escrita científica, é óbvio que vai estar tendo correções ali, certo? Até porque, à medida que vocês forem lendo o conteúdo, vocês mesmos vão estar corrigindo, acrescentando coisas, tirando coisas, tá? Então, faz parte do processo criativo do trabalho. Então, não levem isso para o lado pessoal, tá? De que, é constrangimento, o professor está colocando ali um monte de correção. Não, isso é o papel do professor, é o papel do orientador. Está direcionando a pesquisa de vocês, né? Está dando ali, pontuando coisas que precisam ser corrigidas ou melhoradas. Certinho? Alguma dúvida? Lembrando que qualquer professor da faculdade pode orientar, tá bom? E só da faculdade, não pode ter orientador externo. Co-orientador pode, orientador não. Passando adiante. Eu tenho uma sólida proposta de pesquisa
Aí vem aquela autorreflexão. O que é que eu quero dizer com uma sólida proposta de pesquisa? Quando eu digo isso, eu estou falando no sentido de que, neste momento que vocês estão agora, né? Lógico que essa sólida proposta poderia ser um pré-projeto, mas eu sei que vocês não têm ainda, né? E nem vão ter, porque não vai ter o pré-projeto, é já direto projeto. Mas quando eu estou perguntando aqui se vocês têm uma sólida proposta, eu quero saber assim, você já sabe qual é o seu tema? Você já direcionou se sua pesquisa vai ser de campo ou bibliográfica? Você já tem essas ideias, né? Mais ou menos como vai ser sua metodologia? Então, se você tem isso, ok, você tem uma sólida proposta. Se você não tem, então precisa trabalhar para desenvolver aí o quanto antes, porque o tempo não para e vocês precisam cumprir os prazos. Dúvidas? Passar adiante, tá? 6, como é que se faz uma monografia, um artigo, né, um trabalho de conclusão de curso, independente de qual formato. Por que fazer, né, um trabalho de conclusão de curso? O que é que vocês acham? Tem gente? E aí, pessoal? Ai. Por que fazer um TCC? O que é que vocês acham? Agora, gente, vocês Professora, eu estão no creio, TCC agora, precisam saber por que vocês têm que fazer um TCC. creio que, além de adquirir mais conhecimento na parte científica, né? Mostrar que realmente você aprendeu. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Bora, gente, por quê? Eu acho, professora, que é tipo trabalho de conclusão de curso é para a gente expor aos professores e a todos o que a gente aprendeu durante esses 5 anos, né, de faculdade. Não sei se está certo. Não, não tem resposta certa ou errada aqui, não, gente. Eu falo, mas vocês não acreditam. Eu quero que vocês se expressem. Até porque vocês vão precisar se expressar na frente da banca. Então, isso aqui é um treinamento. Certo? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, na frente da banca com Clênia, capaz a gente não aguentar. Eu sou Ô, hipertensa, gente, professora. eu só faço. Isso. Eu só A faço senhora não é orientadora, não. Eu estou querendo que a senhora seja minha orientadora. Eu só faço Só me parte convide. da banca se o aluno me convidar. Eu só oriento se convidar. Eu não defino isso, não. Isso é uma escolha de vocês. Entendeu? Porque eu acho que se a senhora fosse a orientadora, ia sair tudo certinho. Não ia ter mais ninguém para botar para trás. Quem disse? Oxe, o trabalho quem faz é o aluno, não sou eu, não. Eu sei, mas a senhora ia exigir no certo o que a senhora quer. Aí depende do aluno, porque não adianta nada eu corrigir, como já aconteceu várias vezes, corrigia, aí o aluno mandava o trabalho de volta e não tinha feito as correções. Então, eu dizia, eu não vou corrigir, porque, de novo, porque é a mesma coisa que eu já tinha corrigido. Ó, eu queria férias 6 meses para me aprontar esse TCC, porque eu acho que eu não vou dar conta não, professora, já está me dando dor de barriga. Isso é muito pesado, mulher, essa disciplina. Não é? Sangue de Cristo tem poder. Eu burra, do jeito que eu sou para computador, como é que eu vou fazer isso? Não existe isso não. Vamos lá. Então, por que fazer uma monografia? Complementando o que foi dito, né, um trabalho de conclusão de curso, seja ele no modelo de monografia, no modelo de artigo, seja lá qual for o modelo que seguir, ele vai estar servindo dependendo do ponto de vista, tá? Do ponto de vista do aluno, como aprimoramento, né, aperfeiçoamento profissional. Por quê? Quando você desenvolve uma pesquisa, aquilo que eu já falei antes, né? Quando você desenvolve uma pesquisa em determinada temática,
você acaba estudando mais sobre aquilo, conhecendo mais sobre aquilo. Então, quando você vai atuar, né, naquele segmento da enfermagem, você vai ter um diferencial em relação aos seus colegas que passaram apenas pela disciplina, né, assim como você. Então, como eu falei na aula passada em relação às monitorias, todo mundo ali tem um conhecimento médio, né, das disciplinas que cursaram, a turma, né? Só que quando você faz monitoria, quando você faz um TCC em cima daquela temática específica, você acaba adquirindo mais conhecimento. Consequentemente, você tem a possibilidade de exercer aquilo, né, com a qualidade melhor. Então, do ponto de vista do aluno, é isso. Por isso que eu coloquei também de você escolher uma temática que você goste. Uma temática que você, assim, espera, né? Lógico que o destino, às vezes, direciona a gente por outros caminhos, mas no mundo ideal, né? O que seria ali mais adequado seria você estar construindo o TCC naquela área que você pretende trabalhar quando você se formar, tá? Vamos supor, quando eu me formar, vou trazer o meu exemplo, né? Eu trabalhava com tartarugas e tubarões, como eu falei na aula passada, né? Unir o útil ao agradável, unir os dois, ataques de tubarões a tartarugas marinhas aqui no nosso litoral. Então, eram duas coisas que eu amo, né? E que eram possibilidades que eu tinha para trabalhar quando eu me formasse. Não é à toa que eu fiz depois especialização, mestrado, tudo com a área de tartarugas. A parte de tubarão fica mais complicado porque tem mais gastos. Para trabalhar com tubarões, mergulho, essas questões aí fica mais complicado. Precisa estar vinculado a alguém que banque e bastante esse tipo de pesquisa e, infelizmente, não foi o meu caso. Então, né, você direcionando a sua carreira, isso ajuda você. Né? Como eu queria fazer mestrado, né, nessa área, então eu já fiz o meu TCC, e aí eu fui cada vez que eu ia aumentando de nível, né, evoluindo igual a Pokémon, então eu pegava, ia trabalhando, aprofundando mais meus conhecimentos na parte de tartarugas marinhas. A mesma coisa vai com vocês. Eu quero trabalhar desenvolvendo coisas do Centro de Material de Esterilização, né, no CME. Ótimo. Então, desenvolva seu TCC trazendo, né, uma perspectiva dessa área aí, que é uma das áreas de atuação da enfermagem e que é pouco valorizada, mas que é extremamente importante. Então, traga essa sua visão, traga essa perspectiva, né? E aí, né, se houver a oportunidade, você pode estar trabalhando nessa área futuramente, porque é o que você gosta. Então, do ponto de vista do aluno, seria basicamente isso, né? Aperfeiçoamento profissional, aprimoramento profissional, né? Desde que você escolha um tema que você, né, queira trabalhar com ele, isso vai ajudar bastante. Do ponto de vista do professor e do ponto de vista da ciência, a gente tem os seguintes pontos. Aqui estão todas as perguntas, tá? Só para passar aqui para vocês. Então, as 6 perguntas da atividade 1, a gente tem na aula 2, atividade 2, e aula 3, atividade 3. Aí está sempre sinalizado. Então, como elaborar um projeto que pretende estudar, tenho algum conhecimento ou afinidade por aquele tema, tenho empatia pelo meu orientador, se você tem uma sólida proposta de pesquisa e por que fazer uma monografia. Então, todas essas perguntas são individuais. Os trabalhos em grupo é um único, né? Entrega apenas um único trabalho, quando for para responder. E no caso, né, vocês, se tiverem respostas divergentes, um exemplo, tenho algum conhecimento ou afinidade por o tema. Então, aluno A tem, aluno B não tem. Então, coloca individual, tá bom? Do ponto de vista do aluno, fazer o TCC, né, vai ajudar no aprimoramento profissional, como eu havia dito. Do ponto de vista do orientador, que é aquele professor que vai estar, né, ajudando na construção daquele trabalho, esses TCCs podem dar origem a novas pesquisas. Por quê? Porque o professor, por ter uma visão mais ampla, ele pode pegar aquela ideia e transformar em
várias outras. E com isso dá suporte a publicações, né? Então essas publicações elas vão ajudar a incrementar o currículo tanto do professor quanto também, né, do aluno que tiver participado daquela pesquisa. E do ponto de vista da ciência, a gente tem que partilhar conhecimentos sistematizados. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês entendem por essa frase? Partilhar ou compartilhar conhecimentos sistematizados. Tem gente? Pessoas? Hello? Hello? Bora, gente. O que é compartilhar conhecimento sistematizado? Professora, seria um conhecimento que primeiro é feito a organização desse conhecimento e depois se constrói a ideia? Próxima sugestão, mais ou menos. Bora, quem mais? Joana, pode falar. Mais ninguém? Bora, Júlia. Pode falar, Juliana. Só para complementar, é quando eu estou contribuindo com a escola, com a faculdade, com meus colegas, até mesmo assim, quando estiver exercendo a profissão, aquele determinado conhecimento, né, aquela visão ampla do que foi construído e beneficiar, né, a sociedade civil, essas coisas todas. Promove saúde, educação, a empatia em grupo, o acolhimento de todo mundo no mesmo objetivo. Uhum. Isso. Então, mais ou menos isso, né? Contribui bastante. Então, partilhar conhecimento sistematizado é o seguinte. Quando eu falo sistematizado, eu quero dizer o quê? Só uma palavrinha. Organizado. Exatamente. Quando a gente fala, tal pessoa é muito sistemática, né? É porque ela é bem organizada, ela faz aquilo, né? Seguindo um roteirozinho, não necessariamente um roteiro escrito, né? Mas mentalmente ela vai fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, organiza as coisinhas. Então, isso é uma pessoa sistemática. Quando a gente fala em compartilhar conhecimento sistematizado, a gente está usando desse princípio de compartilhar conhecimento organizado, tá? Então, exemplo, a gente está tendo a aula aqui agora, né? Pode ser, não estou vendo que vocês não ligam as câmeras, né? Mas pode ser que tenha alguns que estejam com o caderno ali fazendo anotações da aula, tá? Existe alguma regra, eu defini alguma forma ou algum professor, ó, para você anotar no seu caderno tem que ser assim. Tem? Ou cada um escreve e organiza do jeito que quer? O que é que vocês acham? Cada um organiza do jeito que quer. Exatamente. Ou seja, não existe, né, uma padrão, né? Não é algo sistematizado para fazer isso. Até existem métodos para você estudar que você pode estar organizando, deixando isso mais sistemático, beleza? Mas no geral, né, a gente não vê isso. Então isso é diferente, né? Você pegar suas anotações no caderno, alguma coisa do tipo, é diferente de você publicar um artigo. É ou não é? Gente, é diferente ou não? Professora. É bastante, né? Quem de vocês já leu um artigo? Pelo menos um durante a graduação todinha. Já.
Uma alma se salvou. Já li sim, professor. 2. Então, Todo mundo teve que ler, professora, artigos. Eu acho. que bom, né? Porque estão tudo calado, né? Então, eu parto do princípio que não leram. Mas durante o curso, né, vocês já devem ter lido diversos Também artigos. já li, professora. Que bom. Precisamos fazer trabalhos, professora, artigos. Sim. E desde o início eu falo isso para vocês. Né? Quando que vocês estão agora no P9, quando vocês tiveram aula comigo lá no P1, provavelmente eu dei uma aula nas primeiras semanas de citação e referência para vocês, lembram? Ou não? Eu lembro. Ali, quem colocou em prática todos os trabalhos de lá para cá? Hein? Pouquíssima gente, né? Então, ali já era um exercício para quando vocês chegassem aqui já saber, já nem ter dor de cabeça com citação e referência, né? E não ter problema com plágio. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de todos e vão quebrar a cabeça. Por isso que vocês acham que TCC é difícil. Porque vocês deixam tudo que deveria ter sido um processo, né, de construção, de aperfeiçoamento, de domínio de técnicas da escrita científica, para fazer tudo agora no TCC2, ou no TCC. Só por isso que vocês dizem que é difícil. Bom? Então, quando vocês, né, constroem um trabalho, eu mandei, né, por exemplo, um modelo para vocês na semana passada, ou foi essa semana, não lembro. Foi essa semana. Eu mandei o modelo, né, do TCC para vocês. Então, ali é uma organização. Vocês devem seguir aquilo, tá? Quando você publica numa revista científica, na verdade, quando você está escrevendo um trabalho científico, existe toda, né, uma ideia de pensamento de escrita científica. Então, vai vir a introdução, vai vir a metodologia, vai vir isso faz parte de todo o trabalho científico, independente da revista. O que vai mudar é a formatação de alguns. Eu vou usar, por exemplo, a BNT para citação de referência. Eu vou usar Vancouver. Ou então, o tamanho da letra, o espaçamento entre linhas vai ser o e-mail. Tem outro artigo que pede duplo. Então, são detalhezinhos de formatação. Mas a essência do trabalho científico vai estar lá, tá? Então, para a ciência, construir um trabalho científico, né, um trabalho de conclusão de curso, como no caso de vocês vão estar compartilhando conhecimento, e esse conhecimento vai poder chegar a várias pessoas, tá? E isso é fundamental, porque imaginem vocês se o conhecimento não fosse compartilhado. Imaginem quantas técnicas, né, tanto na área de saúde como fora, estariam morridos junto com aquela pessoa que a descobriu. Então, vamos supor, a primeira pessoa que pensou, né, em relação à questão do desenvolver do computador. O computador, se você for pensar lá para trás, desde os primórdios da matemática, já é o princípio da computação. Né? Quando a gente tem linguagem binária, não sei o que, então tem muito da matemática ali. Então, imagine se aquela pessoa ou algumas que vier depois, não tivesse compartilhado aquele conhecimento. Imagine um médico lá que descobriu um procedimento, né? Vamos supor, abriu pela primeira vez um corpo humano e viu ali a sua anatomia interna. Imagine se essa pessoa não tivesse compartilhado esse conhecimento. Né? E os que vieram depois também compartilhado. Né? Eu sei, né, hoje em dia, né, já há bastante tempo, em relação à anatomia, o quadrante superior direito, né, onde fica alojado ali a maior parte do fígado, por exemplo. Se isso não tivesse sido compartilhado, não iria se saber até que outra pessoa viesse, né, a abrir outro ser humano e olhado. Então, as técnicas cirúrgicas. Então, o paciente ali, lógico que se a gente for trazer para a medicina medieval, a gente tem
assim, procedimentos que são bastante peculiares, né? Como, por exemplo, para tratar a hemorroida, botar um ferro quente ali, né? Ou sentar numa pedra quente, né? Então, hoje, existe um procedimento cirúrgico, né? Todo um cuidado. Por quê? Porque o conhecimento foi passando, né? Adiante e hoje, somando tudo isso, acaba, né, chegando ao que a gente tem hoje e, consequentemente, a gente está sempre evoluindo e tendo novas técnicas, aprimorando novos conceitos, quebrando paradigmas, tá certo? Dúvidas por enquanto? E com isso, né, a gente contribui para a resolução, né, de algum problema. Então, quando você tem essa questão da conhecimento partilhado pela ciência, né, você parte do princípio que aí a gente vai falar mais para frente, na próxima aula, para se iniciar uma pesquisa, a gente precisa ter um problema. Então, se a gente tem um problema, a gente vai tentar resolvê-lo. Tá? Isso é o princípio da pesquisa. Então, vamos aí trabalhar para que vocês compreendam tudo isso, consigam construir o trabalho de vocês adequadamente e ter sucesso ao final, tanto do TCC-1 quanto do TCC-2. Então, para se desenvolver um trabalho científico, é preciso ter investimento intelectual. O que é investimento intelectual para vocês? O Snoopy sabe, e vocês? Vocês sabem? Hein, gente? O que é investimento intelectual? Bora, gente. Estudar, professora. Sim, o que mais? O que mais? Bora, gente, vocês estão dormindo, é? Pesquisar muito e procurar bases concretas. O que mais? Vou forçar vocês, porque vocês precisam botar a cabecinha para funcionar. Quando vocês estão sozinhos, vocês ficam com preguiça. Tá? O mesmo raciocínio que eu vou estar instigando vocês aqui, vocês vão fazer quando vocês estiverem construindo o TCC de vocês. E aí, o que mais? Nada? E o Snoopy está mais esperto que vocês, mas vamos lá. Para se desenvolver um trabalho científico, é preciso ter investimento intelectual, que é o quê? A dedicação que vocês vão ter para a construção do trabalho. Isso é investimento intelectual, tá? Fazer cursos é investimento intelectual e financeiro. Comprar livros é investimento intelectual e financeiro, tá? Lógico, comprar livro e ler, né? Se comprar o livro e deixar ali mofando, não fez nada. Então, vocês precisam ter investimento intelectual. Por isso que eu digo que existe, né, uma diferença entre a disciplina TCC e as demais disciplinas, porque em muitas outras disciplinas vocês deixam o investimento intelectual de lado, certo? E isso acaba comprometendo o trabalho de vocês e vocês acham, né, que é difícil. Não, é porque vai precisar de dedicação, tá? Apenas por isso pode-se dizer que o TCC ele é difícil, né, entre aspas, tá? Mas não é.
se você leva a sério, se você se compromete, se você reserva um horário específico para você ficar construindo seu trabalho, você só tem a desenvolver, né, um trabalho que vai colher bons frutos posteriormente. E aí a gente tem a questão do pensar e senso comum, né? Isso é diferente de ciência, tá, gente? Vocês já ouviram falar, né, às vezes até um parente de vocês, né, uma mãe, um pai, um avô, um tio, que aí você tá com algum probleminha, sei lá, uma dorzinha no estômago, né, tá com insônia, tá com alguma coisa, e aí, né, vem aquela pessoa conhecida e diz, tome chazinho disso, que é bom, vai ajudar você. Quem aqui já ouviu isso? Sempre, muito. Sempre, minha mãe fala isso direto. Para tudo. Para febre, para dor de barriga, para dor de cabeça, tudo ela tem uma solução no mato. Não, hoje, né? Quando eu falo hoje, né? Já há algum tempo, mas é uma ciência bem recente, como ciência, tá? Como ciência, ela é mais recente, aonde a gente tem o conhecimento científico dos princípios ativos daquelas plantas e da atuação delas no organismo em determinadas dosagens, né? Como já dizia um pensador bem antigo, que eu esqueci o nome dele agora, a diferença entre um remédio e um veneno é só a dose, né? Então, até água em excesso pode fazer mal. Então, as plantas, não é porque é natural que você também vai poder consumir um chá de determinada planta, né, ou comer determinada planta indiscriminadamente. Não, aquilo pode, né, causar prejuízo à saúde. Vocês conhecem carambola? Aquela frutinha, se você cortar ela, né, na transversal, ela fica igual uma estrelinha, amarelinha. Sim. Vocês já ouviram falar que ela pode ser nociva à saúde? Não, professora, mas eu passei por uma que nunca mais eu quero comer carambola. O que foi que aconteceu? Eu gosto muito de frutas ácidas. Então, eu sempre comia ela verdinha. Minha boca estourou toda. Mas isso é o menor dos problemas, tá? Então, carambola, ela pode causar insuficiência renal. Apenas, né? E aí precisa Apenas. Uma ter hemodiálisezinha, apenas. Exatamente. Então, para você ver a gravidade que uma simples fruta, né, pode provocar se for consumida, né, em grandes quantidades. E existem algumas outras plantas né, que são mais rápidas, como, por exemplo, eu esqueci o nome científico dela, mas é uma planta que, inclusive, a gente tem aqui, né, em João Pessoa, tem na Mata do Buraquinho, ali no Jardim Botânico, que é chamada de mata calado. Vocês já ouviram falar dela? Não. Não? É o seguinte, ela é bonita, tá? Vistosa ali, o que naturalmente, né? A natureza ela faz isso propositalmente. Quando você vê, por exemplo, uma lagarta muito colorida, muito chamativa, sai de perto, que é o que a gente costuma chamar, né, de lagarta de fogo, é aquela que vai queimar, que vai machucar ali. No caso dos frutos, tem alguns frutos também que usam essa estratégia. Eles são chamativos para você ir até eles, só que eles podem ser nocivos ou até fatais, como no caso da planta mata-calado. Se você come essa frutinha, em poucos minutos ela te provoca, né, um edema de glote, ela fecha ali sua garganta, de forma que é tão rápido que você não consegue nem gritar. Por isso que o nome popular dela é mata-calado, porque ela fechou ali que você não consegue emitir nenhum som, tá? E dentro das plantas, né, de forma geral, a gente sabe que existem inúmeras que são fatais, que podem ser nocivas se consumidas em grande quantidade, né, e por aí vai. Para que eu estou falando isso? Para trazer a diferença entre senso comum
né? Conhecimento empírico, vai passando ali de gerações, né? Aquilo sem ter uma comprovação científica. Então, antigamente, né? Nossos avós, bisavós, né? Às vezes até nossos pais, poderiam estar usando, né? Determinados chás para algum problema, né? Porque seus pais, tios, né? Pessoas mais antigas passaram isso adiante. Mas será que isso era porque eles tinham conhecimento científico? Não. Às vezes a gente vê pessoas analfabetas, né? Pessoas que nunca sequer frequentaram escola, mas que sabem que determinada plantinha ajuda para tal coisa. Então, como eu disse, muito disso era passado de geração em geração, né? Os conhecimentos iam caminhando, mas hoje muitas dessas plantas, né, se tem conhecimento científico, comprovação de fato da sua eficácia. Algumas vezes até a planta nem fazia efeito, era um efeito placebo, né? Você consome alguma coisa acreditando que aquilo vai fazer efeito e de fato o resultado aparece. Mas não porque aquilo tinha o princípio para fazer efeito, é porque, ó, a cabeça também ajuda muito, né, em determinadas situações do nosso organismo. E aí, né, a ciência, ela trouxe essa comprovação. Um outro exemplo, um pescador. Então, vamos supor que um pescador esteja lá, vive numa aldeia, nasceu, cresceu, os avós, os pais, avós, tudo para trás era tudo, né, pescador. Pode ser que aquela pessoa nunca tenha frequentado uma escola, mas basta você ir na praia, passar algumas horinhas na praia, você vê o quê? A amplitude de maré variando, né? Que a gente chama de maré alta, maré baixa. Todo mundo sabe disso. Vocês não sabem disso ou não? Sim, professora. Por quê? Só em observar você está vendo o fenômeno acontecer. Mas vocês sabem por que isso acontece? Aí é a ciência. Hein? Sabem ou não? É só dizer sim ou não. Eu não sei não. Mas eu vejo que quando vou para a praia sempre, ou até a maré mesmo aqui próximo, né, na minha cidade também passa, tem a maré que também fica cheia e baixa. Então, essa amplitude de maré, ela varia 4 vezes ao dia, né, a cada 6 horas. Então, ela vai enchendo, chegou no seu máximo daquele dia, ela vai descendo. Chegou ao mínimo daquele dia, ela sobe e desce. E fica nisso, tá? Subindo e descendo, subindo e descendo. Mas o fenômeno que provoca isso é o quê? É a força gravitacional da Lua sobre a Terra. Somente isso. E aí a Lua não fica orbitando, né, girando em volta da Terra? Então, nesse efeito, a sua força gravitacional puxa a água, né, fazendo com que haja essa amplitude de maré. Certinho? Deu para entender? Isso todo mundo sabe? Não. Acabei de mostrar aqui, né, uma vez que vocês, pelo menos, ficaram calados, né? Não sei, mas teve gente que disse que não sabia. Mas é algo que é facilmente observado. Só precisou o quê? Ser comprovado, cientificamente falando. Quando eu falo isso, gente, eu quero mostrar para vocês que quando vocês estão desenvolvendo o TCC de vocês, vocês precisam de comprovação. Vocês não podem simplesmente jogar uma informação no trabalho. Vocês precisam comprovar isso. E como vocês comprovam? Pode ser através de outros trabalhos, né? Como uma pesquisa bibliográfica. Você lê um outro trabalho que comprovou aquele fenômeno. Exemplo, meu trabalho do mestrado
era a questão da influência, né, em áreas de tartaruga, influência do lixo em áreas de tartarugas marinhas. E aí, quando eu estava fazendo um parágrafo lá do meu trabalho, eu tinha colocado, né, uma informação referente às correntes, né, de maré, que a gente sabe, se ficar diferente de uma piscina, por exemplo, se você ficar parada numa piscina, você vai ficar ali, porque não tem corrente, né, não tem algo que fique lhe puxando e empurrando. Já no mar, não, se você soltar alguma coisa ali, né, ela vai para outra direção, às vezes viaja quilômetros, às vezes viaja oceanos. E aí eu tinha colocado que, né, a influência das correntes marinhas fazia com que, né, o lixo viajasse longas distâncias. Por mais que empiricamente, né, isso seja facilmente visualizado, mas eu precisava de comprovação. E aí meu orientador fez essa correção. Ó, Clênia, você precisa citar, né, um trabalho que prove a existência das correntes, né, que tem ali o teor científico. Aí peguei, né, fui atrás de um autor que falava sobre isso e acrescentei para poder comprovar que aquilo que eu estou dizendo é provado. E não é simplesmente uma ideia aleatória que pode ou não ser, tá? Então, quando a gente tem, né, conhecimento científico, na verdade, para a gente ter conhecimento científico, a gente precisa estudar. E a gente só vai ter isso quando a gente tem a nossa base, tá? Então, vocês precisam estudar bastante, né, sobre aquela área, vocês precisam ler livros didáticos, né? Livros que vocês consigam aprofundar, ter o conhecimento do mais básico a um pouco mais avançado, e depois ir para os artigos, tá? Porque os artigos, eles vão ter uma linguagem mais aprimorada, que vai fazer com que vocês já tenham que ter um conhecimento prévio para poder entender o artigo, tá? Por isso que se a gente estiver considerando que isso aqui é uma escala, a gente vê, ó, que a escala de cima ela é bem maior do que a de baixo. E a escala de cima, ela é apenas de teoria. Aí, vou voltar àquilo que eu já falei antes. Vocês precisam ler bastante. Vocês precisam se dedicar muito, tá? Por isso que é importante que vocês criem o hábito, né, de ter um horáriozinho ali definido na semana para vocês se dedicarem à construção do TCC de vocês e não apenas a assistir às aulas, tá? Assistir às aulas não vai fazer com que seu trabalho seja feito. Você precisa fazê-lo. E aí, na barrinha de baixo, né, a gente tem outros passos. Lógico, tem bem mais passos, mas aqui só para resumir. Ter a ideia leva tempo, tá? Por isso que eu sempre vinha dizendo, gente, já vão pensando, porque quando chegar lá no TCC, vocês não vão ter tempo para poder perder, né? Então, ter a ideia do que é que vai fazer. Desenho experimental. Desenho experimental é a metodologia, tá? É a mesma coisa. Vocês precisam de tempo para realizar o experimento, né? Que é para fazer a pesquisa, a coleta de dados, e aí independe se é a pesquisa de campo ou bibliográfica, mas é necessário tempo para você ler, estudar, né, sua pesquisa bibliográfica para escrever, e se for pesquisa de campo, para você coletar seus dados. E aí, né, tempo também para escrever e divulgar. Dúvidas até então? E aí vamos diferenciar, então, o que é de TCC1 e o que é de TCC2, tá? Para ficar bem claro para vocês. E aí, né, quando vocês tiverem dúvidas, vocês retornam a essa aula para que vocês possam estar sabendo exatamente o que é cobrado em TCC1 e o que é cobrado em TCC2. Então, o TCC1 é o projeto, que a gente já explicou no início da aula de hoje o que é o projeto, certo? Então, vocês vão construir o trabalho de vocês, né, dentro daquele modelo que eu mandei para vocês, tá? A diferença é
que não vai ter a folha de aprovação, isso é só para o TCC2. Então, aquela folha onde você coloca o nome dos membros da banca, ela não vai existir aqui, certo? E no lugar de resultado e discussão, como seção 4, como seção 3, e a seção 4 como agradecimento, vocês vão substituir elas por cronograma, seção 3, e orçamento, seção 4, tá? Então, como eu havia dito, é um planejamento, onde dentro do TCC1 vai vir lá na introdução a contextualização do trabalho de vocês, onde vocês vão estar trazendo informações referentes ao tema que vocês vão estar trabalhando, tá? Eu vou explicar mais para frente, mas vocês devem utilizar aqui a técnica do funil, onde vocês trazem uma contextualização mais geral e vai afunilando até chegar no que vocês querem, finalizando a introdução com os objetivos. Então, na contextualização, vocês vão trazer conceitos, né? Vocês vão trazer ali informações referentes àquele tema. E, lógico, cada um de vocês, dentro dos seus respectivos trabalhos, vão ter informações diferentes, porque os temas são diferentes. Mesmo se o tema fosse igual, cada um tem uma visão diferente, né? E estaria fazendo uma construção diferenciada. Aí vocês têm ainda a justificativa, tá? A justificativa é o porquê que vocês escolheram aquele tema. Lembrando que essa justificativa, ela deve ser do ponto de vista da ciência, não do ponto de vista pessoal. Como assim, professor? Não entendi. Vamos supor que você escolheu, sei lá, ansiedade em época de pandemia. Pronto. Eu escolhi esse tema porque durante essa pandemia eu tenho ficado muito ansiosa e aí eu quero estudar sobre isso. Pronto, é a minha justificativa. Tá certo? Ou então porque eu trabalho na área e tenho visto muito isso no meu setor. Tá certo? O que é que vocês acham? Vocês fariam uma justificativa assim? Não. Por quê? Não tem base científica. Exatamente. Então, a justificativa vocês têm que estar trazendo do ponto de vista, como eu falei, do ponto de vista científico e social. O que é que aquele seu trabalho contribui? Tá? Então, trazer esse exemplo da ansiedade. Justifica-se, e aí abre um parênteses aqui. A minha contextualização, ela vai trazer informações que vão me dar base para a minha justificativa. Então, eu trago contextualização, e aí a contextualização ela deve ser em cima de citações, ou seja, em cima de trabalhos que já foram publicados. E aí você vai trazer um monte de informação ali, inclusive informações referentes à ansiedade e à pandemia, né, que vão provar, vamos dizer assim, né, aquilo que você vai justificar. Então, justifica-se essa pesquisa, pois foi identificado que durante a pandemia está tendo um alto grau de ansiedade na população de faixa etária de X a X. Por exemplo, estou inventando aqui, tá? Devido ao isolamento social, tarará. Olha só a minha justificativa, como está diferente agora, como eu estou trazendo informações científicas, dados, para a relevância da minha pesquisa. Então, eu identifiquei o problema, que foi o quê? A ansiedade nesse período, né? E aí eu estou justificando o porquê que eu escolhi isso, tá? Porque está tendo um aumento no número de casos. Aí vem a minha pergunta norteadora. A pergunta norteadora ela deve ser escrita em forma de pergunta também. Deixa eu ver aqui. Por que está havendo um aumento no número de casos de ansiedade, durante a pandemia? Observem que a minha
pergunta norteadora é uma pergunta, com pontinho de interrogação e tudo, tá? Então, eu fiz a minha pergunta e aí essa pergunta, ela não pode gerar respostas sim ou não. Exemplo, está ocorrendo um aumento no número de pessoas com ansiedade na pandemia? Sim. Então, não. Então, não criei perguntas que gerem respostas sim ou não. Trabalhem essa pergunta para fazer uma pergunta mesmo que gere uma resposta, né, discursiva ali. Então, quais os motivos que estão levando, porque eu não trouxe, né, informações que mostrou esse aumento, então, quais os motivos que estão levando as pessoas durante a pandemia a aumentar o nível de ansiedade? Aí você vai discorrer, vai responder a sua pergunta. Essa sua resposta é a hipótese, tá? Então, a hipótese é a resposta da sua pergunta. E como o próprio nome está dizendo, é uma hipótese. Quando você concluir o trabalho, você vai ver se realmente era aquilo ou não. O que a gente diz que a hipótese foi aceita ou foi corroborada. Isso acontece quando? Quando a hipótese que você colocou no seu trabalho foi o resultado que você encontrou lá na sua pesquisa. Ok. Aí vocês devem estar perguntando, professora, mas e se o trabalho não foi, se a hipótese não foi aceita ou não foi corroborada? É a mesma coisa. E aí, meu trabalho foi por água abaixo? Não. Seu trabalho respondeu a sua pergunta, tá? Se a sua resposta era no sentido A e você achou o sentido B, excelente, você achou uma resposta. O que importa é isso. Se você fizesse uma pesquisa já sabendo a resposta concreta, então não existia um problema, você já sabia aquilo, tá? Trazer um exemplo de uns alunos que fizeram um trabalho sobre banco de esperma, tá? Eles estavam trabalhando com questão de espermatozoides de caprinos, né? E aí, eles queriam identificar se esses espermatozoides congelados, se a acetilcolina iria influenciar nos parâmetros, né, daquele espermatozoide, quando eles fossem utilizados para fazer a inseminação, né, se iria melhorar a mobilidade, né, todos os quesitos lá que eram observados. E inicialmente a hipótese, né, a hipótese deles dizia que sim, que, né, que a acetilcolina iria influenciar os espermatozoides ali do caprino. Só que quando chegou na conclusão do trabalho, na análise dos resultados de discussões, ao analisar, né, ao avaliar os gráficos ali, eles observaram que não existia diferença significativa. Esse termo é um termo, né? Quando a gente está usando na ciência, na escrita científica, quando a gente diz que algo é significativo, significa que teve uma análise estatística e que comprovou ou não aquilo, tá? Se a gente analisasse só o gráfico estava lá. Houve um aumento em relação àquela que não usou acetilcolina. Só que ciência nos faz assim. Ciência, né, precisa muito mais do que só um olhar superficial. Você precisa analisar aqueles resultados. Então, quando colocou na estatística, aquela diferença, na mesma curvinha indo para cima, aquela diferença era muito pouca, era, como diz, insignificante. Não iria influenciar na diferença de você usar ou não a acetilcolina. Tá? Por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai analisar ciência, artigos científicos, né? Um exemplo agora, nessa pandemia, um monte de gente publicando um monte de artigos. Esse artigo X diz que tal remédio é bom para Covid. Eu recebi muitos, né? Inclusive, teve até um primo meu que é médico que ficou chateado
Porque quando ele mandou o artigo lá, eu saí debatendo. Ó, esse dado não é válido, esse dado não é válido, esse dado foi avaliado de forma errada, tudo. Então, na base da ciência, a gente precisa saber interpretar os resultados também. E aí, jogando essas informações de forma leviana, você acaba podendo estar influenciando, né, algumas pessoas. Então, vocês precisam, né, neste caso do pessoal da acetilcolina, a hipótese deles não foi aceita, não foi corroborada, mas eles tiveram um resultado. Eles descobriram que a acetilcolina não vai influenciar. Ótimo, chegou num resultado, tá bom? Então, não é porque a sua hipótese não foi aceita que o trabalho foi por água abaixo, não. Você tem um resultado. Belezinha até aí? Gente? Alguma dúvida? Beleza. É o quê, Giovanni? Belezinha. Ah, tá. Aí a gente tem o objetivo. O objetivo, obrigatoriamente, ele deve iniciar com verbos no infinitivo. Exemplos de verbos no infinitivo: avaliar, esclarecer, discutir, descrever, corroborar, correlacionar, desculpa. São todos verbos no infinitivo. Intervir, mostrar, tudo verbo no infinitivo, certo? Tem vários que vocês podem utilizar de acordo com a pesquisa de vocês, de acordo com o que vocês querem, como o próprio nome está dizendo, objetivo. Qual é o objetivo do seu trabalho? Vejam, gente, que vocês não podem estar atropelando etapas, tá? Por quê? Como eu falei, a justificativa, ela vai ser feita quando você tiver a contextualização, porque a contextualização vai dar base para você justificar sua pesquisa. Com a sua justificativa, você consegue desenvolver a pergunta norteadora, a hipótese e a resposta da sua pergunta. Então, você precisa da pergunta para poder responder. E o objetivo é o objetivo que vai fazer você alcançar os motivos que justificaram a sua pesquisa. Então, veja que uma coisa, ela depende da outra. Quando você faz esse raciocínio linear, você consegue desenvolver uma pesquisa muito mais facilmente. Se você pega e pula etapas, você vai se comprometer. E vai ter trabalho 3, 4 vezes mais, porque vai tentar ficar corrigindo aquilo. E quando você mexe em um, vai ter que mexer no outro, que mexe no outro, e assim vai virar uma bola de neve, um caos na cabeça de vocês, certo? Por isso que tenham atenção e cuidado na hora de construir o trabalho. Tudo isso aqui, contextualização, justificativa, perto norteador, hipótese e objetivo, tudo isso aqui é dentro da introdução, tá? Eles vão ser separados por parágrafos, tá? Você escreve alguns parágrafos da contextualização, aí um parágrafo para a justificativa, um parágrafo para pergunta, norteador e hipótese juntos, porque você pergunta e já diz que a hipótese é tal, e aí um outro parágrafo para os objetivos. Aí terminou a introdução, aí vem a metodologia, onde vocês vão dizer como vocês irão coletar os dados, tá? Materiais e métodos utilizados para que vocês coletem os dados de vocês. E, por fim, temos o cronograma e o orçamento, que devem ser construídos agora, né? Lembrando que o TCC1 é um planejamento. Então, o cronograma de todos vocês vai iniciar agora, em agosto de 2021, e terminar em junho de 2022. Certinho? Todos vocês devem ter o cronograma começando em agosto, agora, 2021, e terminando em junho de 2022. E aí vocês vão organizar quais etapas vocês vão estar fazendo, né, em cada mês. A gente vai ter uma aula só sobre isso que eu vou mandar depois para vocês, tá certo? E o orçamento é o que vocês vão gastar. Lembre-se que é um planejamento, então você já tem que se organizar. Eu vou gastar tanto. Eu vou gastar com impressão, eu vou gastar com
com deslocamento, vamos supor que você vai fazer uma pesquisa de campo e você precisa ir até o local para poder coletar seus dados, então tem o deslocamento. Se você for se alimentar, né, vamos supor que você vai passar o dia lá para coletar seus dados. Então, a alimentação entra no orçamento. Então, o orçamento é tudo que você planeja gastar de agora, desde agosto, até junho de 2022, certo? Eu quero apenas que vocês aprendam como fazer, tá? Porque quando vocês se formarem, não vai ter ninguém pegando na mãozinha de vocês e ensinando. E para a enfermagem, vocês vão precisar muito saber utilizar de cronograma e orçamento, tá bom? No dia a dia de vocês. Principalmente se vocês ocuparem cargos de chefia. Fazer escala, essas coisas, tudo é planejamento. Então, vou estar ajudando vocês a estar aprendendo, pelo menos, os princípios aqui. Eu não vou estar cobrando nota fiscal para saber se realmente você gastou isso ou aquilo. Não, gente. Como eu disse, é só para que vocês aprendam como fazer para colocar em prática, né, mais para frente, quando vocês estiverem no mercado de trabalho. Inclusive, para quem for fazer residência, mestrado, no pré-projeto de vocês, é necessário ter cronograma e orçamento, tá bom? E aí, com tudo isso aqui, né, a seção 1, a introdução, seção 2, metodologia, seção 3, cronograma, seção 4, orçamento, seção 5, referências bibliográficas. Então, tudo isso aqui a gente tem o nosso projeto, tá? E aí, o que é que fica para TCC2? Apenas resultado e discussão e agradecimento, tá? Então, o TCC2 é a execução do trabalho de vocês, onde vocês vão coletar os dados. E aí, gente, eu não estou entrando no mérito da metodologia, tá? Se sua coleta de dados é de campo ou é bibliográfico, tanto faz, tá? Mas você precisa coletar seus dados. Então, você vai ter a sua coleta de dados, a tabulação, que é a organização desses dados, certo? Uma coisa é você coletar, outra coisa é você coletar e organizar. Depois vem a análise, que é quando você se depara com aqueles resultados e vai analisar o significado daqueles resultados. Como eu falei, né, o gráfico lá do pessoal da acetilcolina lá com os espermatozoides. Então, se olhasse o gráfico ali, subiu, então teve diferença. Não, precisa de um olhar crítico, né, da perspectiva científica. Do ponto de vista estatístico, ali tem diferença? Não, não tem. Então, é o que vale, certo? Professora, então, obrigatoriamente eu tenho que colocar meu trabalho com a estatística? Não, vai depender da sua pesquisa, tá? Tem pesquisa que sim, vai ter dados que precisam ser avaliados estatisticamente para ser comprovados. Tem outros não, tá bom? E isso independe se a pesquisa é bibliográfica ou de campo, tá, gente? Eu, por exemplo, já orientei um trabalho que foi muito massa, que era uma pesquisa bibliográfica, tá? Onde era sobre acidentes de moto, que avaliava o tipo de acidente, se era moto pedestre, moto-carro, bom, entre outros, e os locais, né, de lesão, cabeça, membros superiores, membros inferiores, tórax, e é isso aí avaliando. E aí a gente fez, né, alguns gráficos, mapas, tudo, por regiões. Então, na região Nordeste, quais eram os principais tipos de acidentes e quais os principais locais, né, que eram acometidos, e assim por diante, tá bom? E a gente trouxe, né, montou lá a tabela, colocou estatística, tudinho, numa pesquisa bibliográfica. Então, sim, é possível fazer também, né, uma pesquisa bibliográfica ficar bastante rica. Tudo depende de como você conduz o trabalho. Depois da análise, você vai escrever, né, o seu trabalho, seus resultados e discussões, fazer ali todas as avaliações daquilo e vai chegar à conclusão. Então, tudo isso aqui é resultado de discussão, que no TCC1, a seção 3 era cronograma, e no TCC2 a gente apaga cronograma e orçamento, e a seção 3 vai ser resultado de discussão,
E a seção 4 vai ser agradecimentos. E com isso a gente tem o TCC 2, tá bom? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Professora, Eita, 3 de uma vez. Oi. se eu quiser fazer alguma citação de embasamento social que não esteja citado no trabalho, eu posso na hora da apresentação? Não, você precisa apresentar. Ai, deixa eu aumentar aqui. Eu acho que eu já estou no volume máximo. Tudo massa. Tá chovendo. Aí tá chovendo na casa de vocês, aqui tá caindo o mundo. Tá Tá fazendo sim. barulho. A apresentação do trabalho de vocês, ela deve ser embasada no trabalho. Então, se você fizer isso, a primeira coisa que a banca vai dizer é: por que você não colocou essa informação no trabalho? Entendeu? Ô, professora, me diga Deu pra uma coisa. Só vai para essa banca. Só vai para essa banca. Quem a gente convida é? Participando da banca, sim. Para Sim. assistir, não. Para assistir é aberto. Mulher, Assim, pelo amor de Deus, depende sempre- da pandemia, né? Quando a gente estiver daqui para lá, mas se Deus quiser, daqui para junho vai voltar ao normal. Vai, mulher, em nome de Jesus, eu tenho que terminar meu curso, senão vou enlouquecer. Matando um pé dentro e um pé fora. Olha, depois eu vou conversar com a senhora sobre esse negócio da senhora ser orientadora, porque eu acho que com a senhora ia ser mais. Não que os outros professores não mereçam, mas assim, porque eu acho que a senhora ia me dizer mais as coisas certinhas, dar mais uma atenção. Porque eu sou meia burrinha para computador, e a senhora ia me ensinar essas coisas, a senhora mexe muito com tudo, né? Eu quero conversar com a senhora sobre isso depois. Tá certo. Só lembrando Para que ver se eu saio, termino esse curso, que já era para ter terminado. só lembrando que saindo da aula agora, tá? Eu vou no médico. Tá, Não, então você tranquila, não professora. Eu tô responda de plantão imediatamente. hoje. Durante a semana eu converso com a senhora. Tá certo. Sim, então, deu para entender, Giovani, a sua pergunta? Acho que foi Giovani que perguntou. Sim, professora. É porque eu tenho a mania de citar coisas durante as minhas apresentações de trabalho. Tá. Era só para Não, tirar então, mas aí você precisa ter cuidado para, por mais que a informação seja importante, mas aí a banca vai fazer esse questionamento. Por que você não colocou isso no trabalho? Se você só fez Entendi. falar, entendeu? Na apresentação oral. É assim, é como se fosse um roteiro de uma novela. Você tem que seguir aquele roteiro. É isso? Isso. Porque você não construiu aquele trabalho. Então, as informações que você tem que ter para a sua apresentação é o seu trabalho. Entendeu? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Professora, é só uma dúvida referente à parte da introdução do objetivo. A gente pode colocar só o objetivo geral ou tem que colocar objetivos específicos? Geral e específico. Entendi, Todos com obrigada. verbos no infinitivo. Bom? Certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Professora, Oi, Roclés. nesse TCC1, nós temos que apresentar algum trabalho ou só vai ser aquela prova oral que a senhora falou? Vai ter a prova oral, que não deixa de ser uma apresentação, né? Assim, porque vocês vão estar falando, mas sem estar lendo nem nada. Então, vai ter essa avaliação oral na N1 e na N2 é o trabalho escrito. E daqui para lá a gente vê se dará tempo, porque como essa turma é pequenininha, então pode ser que dê tempo vocês fazerem a apresentação, tá? Mas aí a gente vê mais para frente. Ok. Certo? Alguma dúvida mais? Não? Então, próxima aula a gente inicia com essa parte da divulgação, né? Que aí, no caso, quando a gente conclui, né? A gente divulga o trabalho fazendo a apresentação, que é uma primeira divulgação, né? E se vocês quiserem participar de eventos, né? Como jornada, congresso, seja lá qual for, enviando o trabalho de vocês, ou mesmo publicando para revista científica, entre outros, né? E aí a gente tem essa divulgação, que lembrando que a ciência ela é feita para ser compartilhada, tá bom? Então, na próxima aula a gente começa aqui com a ideia.
Bom final de semana a todos. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração, lavem as mãos, tá? E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, Obrigada. professora. Obrigada. Professora. Obrigada, gente. Tchau.